Gálatas 5, no verso 1, fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então veja, primeiro aspecto, nos primeiros 11 versos desse capítulo, a Bíblia fala a respeito da escravidão da lei. Mas agora no verso 13, ela vai falar de um outro tipo de escravidão. Então eu vou novamente ler o comecinho do verso 1 e nós vamos lá para o verso 13. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos falar isso? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora vamos lá para o 13, irmãos. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então veja, é preciso você entender que existe, aqui a Bíblia está falando de dois tipos de escravidão. A primeira escravidão é a escravidão da lei, a escravidão daquele que quer servir a Deus de uma forma zelosa, e ele se torna escravo. E nós sabemos que, eu já falei aqui, que a lei ela não é apenas os 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais, né? Então, a pessoa ela se torna uma escrava desse sistema, né? Mas por outro lado, Cristo nos chamou à liberdade. Agora, Cristo não morreu para que você tivesse liberdade de pecar, amém, irmãos? Então isso, eu queria alinhar isso, porque as pessoas que, muitas vezes quando escutam a mensagem da graça, e às vezes até as que vivem, elas vivem de uma forma errada. Elas falam, agora eu posso fazer tudo que eu queria fazer. Não, também não foi para isso que Jesus morreu para você. Aliás, se você quiser viver pecado, é melhor você ser escravo da lei do que ser escravo do pecado. Vai ser menos feio para você. Mas a mesma liberdade que te liberta da lei, é a liberdade que te liberta do pecado. Sabe? Jesus não morreu para que a gente pudesse viver pecando. Jesus não morreu para que você pudesse viver de qualquer jeito. E esse é um extremo que muitas vezes a primeira vez que a pessoa escuta da graça, ela acha que é isso. Mas ainda tem solução para ela. Você sabe, o filho pródigo, eu faço uma analogia sobre lei e graça com aquela parábola do filho pródigo. E falo que aquele filho que saiu de casa foi o filho que descobriu a graça. Qual que era a graça ali? Era receber a herança do pai. O outro que estava na lei, que estava em casa, ele nunca teve ousadia para pedir, porque ele se via como um servo. Mas o outro descobriu a graça. Qual que é a graça? Acessar as riquezas do pai. Né? E ele pega isso e vai viver lá longe, né? Mas você sabe, lá ele descobre que não era tão bom assim. Ele descobre que a vida boa era na casa do pai, irmãos. Mas deixa eu dizer, esse que saiu de casa está mais perto de entender o amor do pai do que aquele que ainda tinha uma vida presa nas leis, nas regras que o pai, né? Ele fala assim, há tanto tempo que te sirvo, né? Então veja, irmãos, quando nós falamos de viver a graça de Deus, nós estamos falando de você desfrutar da liberdade da lei, mas também da liberdade do pecado. Por isso que a graça, irmãos, ela é para os filhos. E geralmente, quando você fala assim para a pessoa, você recebeu a tua salvação, você é livre, né? Se o cara quer sair correndo, deixa eu dizer, não é filho, irmãos. Não é filho, porque filho quer estar na casa, filho quer agradar o coração do pai. Então, quando a pessoa fala assim, pastor, quer dizer que pode pecar? Eu falei, olha, meu irmão, é estranho, né? Você estava aqui fazendo tudo, mas quando eu te falo que não precisa fazer, a primeira coisa que você pensa é jogar tudo para cima e fazer tudo errado, né? Isso fala do seu coração. Isso não fala que você tinha um coração querendo agradar a Deus, mas aquele que realmente nasceu de novo, aquele que ama ao Senhor, deixa eu dizer, ele não precisa pecar. O desejo dele não é mais para o pecado, não é mais servir a carne. Então isso aqui, no verso 13, fala, olha, você foi chamado para essa liberdade. Você foi liberto da lei, mas deixa eu dizer, você também foi liberto do pecado. Não use dessa liberdade para dar ocasião à sua carne.
Jesus não morreu com esse objetivo. Vamos continuar, lá no 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, não cumprireis a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Por quê, irmãos? Porque, você sabe, o profeta Jeremias já havia profetizado disso. Ele falou, olha, haverão dias em que farei uma nova aliança com Israel. Que aliança que é essa? Né? As minhas leis não serão mais em tábuas de pedra, não serão mais exteriores, mas escreverei as minhas leis nos seus corações, e na sua mente as imprimirei. Então essa é a nova aliança. Então alguém que vive realmente nessa nova aliança, ele não precisa mais de lei exterior, porque a lei está dentro dele, ele é guiado pelo Espírito. Então veja, nós só podemos dizer que alguém é verdadeiramente livre, aquele que está liberto da lei, mas não porque está liberto da lei para pecar, porque senão ele se tornou escravo do pecado. Mas ele é liberto da lei, porque ele agora cumpre naturalmente, a lei está no coração dele, a lei do Espírito, o Espírito Santo é quem guia. Sabe, então, isso aqui fala, irmãos, de uma maturidade cristã. E eu gosto lá em Hebreus, quando fala que a lei, ela era aio, né? Aio, eu acho que poucas pessoas sabem o significado dessa palavra. Aio é tutor. Então a lei era um tutor, porque quem é menino precisa de tutor. Então você precisa de um guia, você precisa de alguém para orientar a fazer as coisas. Você precisa dizer, não matarás, porque a criança, ela não sabe que não pode matar. Não roubarás, porque a criança não sabe que não pode roubar. Mas veja, quando nós atingimos a maturidade cristã, você não precisa de leis exteriores. Amém, irmãos? Você cumpre a lei naturalmente. Você acha que um coração convertido ao Senhor tem o desejo de matar? Tem o desejo de roubar? Eu brinco com os irmãos, né? Para dar um exemplo bem legal sobre esse, né? Então, por exemplo, a criança, a maioria não gosta de tomar banho. Tem até adulto que também não, mas principalmente criança não gosta muito de tomar banho. Aí, para que ela tome banho, ela precisa de lei, sim ou não? Aí, essa criança se tornou adulta, e aí passou numa faculdade e foi morar sozinho. Aí ele fala, agora não tem mãe, não tem pai aqui para mandar eu tomar banho, agora eu não vou mais tomar banho, né? E por quê? Não tem mais lei, sim ou não? Tem lei? Não, não tem. Não tem mais ninguém para obrigar ela. Ela fica um dia sem tomar banho, aí no segundo dia começa a coçar a cabeça, ela começa a se sentir mal, no terceiro dia ninguém fica perto dela, não sabe por quê ainda, mas aí ela mesma se dá conta e fala, realmente, o banho é algo necessário. Então eu pergunto, essa pessoa tem lei? Não, ela não tem mais, mas ela tem agora o entendimento. Então veja, quando fala que nós não estamos debaixo da lei, não quer dizer que você não cumpre a lei, mas hoje quer dizer que não precisa ninguém de fora para te dizer como é que você tem que cumprir a lei. A lei é algo natural. Então veja, essa é a liberdade que Cristo nos chamou, é a maturidade, é o nível de maturidade que Deus quer. E eu queria que você abrisse lá em Romanos 6, para que a gente pudesse respaldar um pouquinho mais isso, daquilo que eu estou falando aqui. Romanos, no capítulo 6, Paulo começa com uma pergunta assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha só a pergunta que fizeram para o apóstolo Paulo, né? Porque tem irmão que fala assim, essa graça que você prega aí, ela não é a mesma da Bíblia. É a mesma sim, e aqui está a prova disso. O negócio era tão louco, porque chegaram de perguntar para o Paulo, quer dizer que onde abunda o pecado, superabunda a graça, então nós temos que pecar mais, Paulo? É isso que você está querendo dizer? Aí ele responde, então quer dizer, que diremos então, continuaremos pecando para que aumente a graça? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele? Então veja, quando nós falamos que quem está em Cristo, já cumpriu a lei, eu tenho que dizer uma coisa: quem está em Cristo também já morreu para a carne. Amém? E lá no verso 14, olha o que fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então veja, aqui fala que o pecado domina quem está debaixo da lei. Irmãos, quem é pai e quem é mãe aqui? Vamos supor que seu filho esteja aqui, né? E eles brincam, né? Acaba o culto aqui. Aí você fala assim para ele: olha, eu não quero que você mexa naquela caixa ali. Quem é pai e mãe já entendeu, né? Olha, você pode brincar em tudo aqui, menos essa árvore aqui, você não toca nela. Você sabe, a Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Quanto mais você proíbe, parece que mais é o desejo de transgredir. Então a Bíblia fala: agora não existe mais lei. Então veja, você no pecado não tem mais domínio, porque nós estamos vivendo numa outra dimensão, na dimensão da graça. Então o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. No 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então veja, a verdadeira graça é aquele que está livre da lei, mas está livre do pecado. Mas veja, irmãos, o que muda? Qual que é a principal questão aqui que nós precisamos entender, irmãos? Porque muitas vezes nós pensamos que nós precisamos cumprir as leis e os mandamentos para sermos justificados por Deus. Quando na verdade é o oposto. Porque nós fomos justificados, nós cumprimos naturalmente a lei de Deus. Hoje é feijoada, irmãos. Eu sei se estou me fazendo os irmãos entender. Veja, eu falo, não há discordância entre as pessoas de que para entrar no céu tem que ser justo, sim ou não? A questão é como é que você se justifica. Então veja, na lei, o homem ele tem que se justificar para poder se achegar a Deus. Na graça, Deus se achega a você e você se justifica e você cumpre a lei de Deus, porque você se encheu de Deus. Amém? Você mais simples ainda. No Velho Testamento, você trabalhava a semana inteira e aí você descansava no 7º dia. Na Nova Aliança, você descansa no 1º dia e aí você tem suprimento para trabalhar todos os outros dias. Você recebe primeiro para depois você fazer. Não foi assim com Zaqueu, irmãos? Jesus estava passando e aí aquele homem, né? Um homem de idade subindo numa árvore, aquela cena esquisita, para não dizer patética, né? E o que chama a atenção é que Jesus chama o cara pelo nome e fala: Zaqueu, desce daí que eu vou comer na sua casa, né? Aquele convite inesperado. Fico imaginando a mulher dele, porque você sabe, a mulher, se chegar à visita sem avisar, dá um problema. Não tinha nem text message naquela época, né? E aí Jesus vai para a casa dele e todos falam: mas que absurdo, Deus comendo na casa desse homem, que ele é um homem cheio de defeitos, cheio de erros e de pecados. Ele era um cobrador de impostos e provavelmente, você sabe, esse negócio lá do Brasil, que o Brasil aperfeiçoou bem, já não vem do Brasil, mas de levar uma vantagenzinha, provavelmente ele levava, tanto que no final do jantar ele fala o que para Jesus? Hoje a salvação chegou nessa casa. Ele fala assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Os irmãos estão entendendo como funcionam as coisas na Nova Aliança? Jesus não falou assim para Zaqueu: olha, Zaqueu, eu quero jantar na sua casa. Quero muito que você seja salvo, meu filho. Mas para eu fazer isso, primeiro
você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que devolver tudo que você roubou, você tem que cumprir a lei, e aí, se você fizer tudo certinho, eu vou morar lá na sua casa. Não, não é assim que funciona na nova aliança. Deus, ele vai jantar na sua casa, e você muda completamente a sua vida. Porque da primeira maneira é você se esforçando, na segunda, você recebeu um tamanho suprimento da parte de Deus, que a lei não é mais um peso, mas ela é algo natural, é da sua nova natureza, irmãos. A natureza velha, ela pendia para o pecado, naturalmente você pecava. Estava vindo no carro conversando sobre isso com a minha esposa, como que os nossos filhos já são carregados da natureza adâmica, serpentina, né? E aquilo é algo natural, você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a ser dissimulada, é uma natureza que é dela, irmãos. Mas no novo nascimento ocorre o oposto, a sua natureza mudou. E agora você também não precisa ensinar nada, é algo natural. Eu sei que tem velhos hábitos que pela repetição se tornou hábito, mas é uma questão de tempo para você ir transformando esses hábitos. Por isso a Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Não é pelo que você vê, é pelo aquilo que você crê. Eu creio, eu fui justificado. É uma questão de tempo para eu manifestar a minha nova natureza. E eu manifesto a nova natureza não é para ser aceito por Deus, mas é porque eu fui aceito por Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, na velha aliança, debaixo da lei, você tinha que fazer para merecer. Na nova aliança, você recebe, e porque você recebe, você é transformado, você pratica a justiça naturalmente. Por isso, quem está vivendo uma vida de pecado e fala que está debaixo da graça, é alguém que não recebeu graça. Ele vive, na verdade, na desgraça, no oposto da graça, porque Jesus não morreu para você viver uma vida de pecado. Jesus morreu para você ter uma vida de vitória sobre o pecado. Porque veja, pecado é escravidão, irmãos. Eu sei que o mundo fala que a igreja é escravidão. Vai lá para essa igreja, para essa sua religião, e aí você vai ser escravo lá, vai gente mandando na sua vida. Não, escravidão é um mundo. Quem está no mundo é escravo, debaixo de vício, debaixo de valores errados, sendo obrigado a fazer aquilo que o curso desse século manda fazer. Então, quando Deus te dá a graça, é um suprimento para que você também se liberte do mundo. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me perguntou a respeito de um determinado vício, e era um vício que não era desses vícios escandalosos, né, que condenados pela sociedade. Era um vício tipo fumar cigarro, coisa que é aceitável no mundo, né? E ele falou: olha, pastor, o que você acha a respeito disso? Deus me condena? Eu falei: olha, Deus não te condena, meu filho. Porque Deus enxerga você em Cristo, o sangue de Cristo cobre isso, mas pega muito mal para alguém que foi chamado à liberdade, ser escravo dessas coisas. Pega muito mal você dizer que é livre, você que nasceu de novo, debaixo de um jugo de escravidão, não condiz. Então, ou você não recebeu, não entendeu de fato essa liberdade, ou não sei, mas não está aparecendo alguém que realmente se tornou livre, porque a verdadeira liberdade nos liberta da escravidão do pecado, liberta da lei, liberta do pecado. Nós vivemos hoje na vida no Espírito, somos guiados pelo Espírito de Deus. 2 améns. 2 améns e um aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, porque se você ainda está tentando receber esse suprimento da parte de Deus, para poder ser aceito por Ele, você nunca vai conseguir. E como nós falamos, homem nenhum cumpriu a lei. O negócio é diferente, você recebe primeiro, e depois você vive. Olha o que diz Efésios 8, né? O versículo áureo da salvação pela graça. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Então veja, você foi salvo pela graça. O que é graça, irmãos? É um favor imerecido. Você não merecia. Deixa eu dizer, a graça é para quem não merece. Quem merece não precisa de salvador, já se salvou sozinho.
mas a graça, pela graça que você foi salvo, por meio da fé. Ou na sua Bíblia está dizendo que foi por meio da lei? Foi por meio da fé, irmãos. Você é salvo pela fé. Você é salvo pela fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Está claro? Olha, irmãos, como está tão claro. Primeiro, fala que pela graça sois salvos, ou seja, de graça, mas isso é um presente de Deus. Não existe presente que alguém cobra algo em troca. Não, é dado, é gratuito, né? Eu sei que tem uma galera na internet que cunhou uma expressão que chama hipergraça. Eu estava meditando, claro que tem umas linhas teológicas que falam assim, que todo homem é salvo, independente se aceitou Jesus ou não. Não, a Bíblia não fala isso, fala que aqueles que estão em Cristo. Mas tem gente que fala hipergraça, eu falei, é impossível, porque já é de graça. Como que pode ser mais de graça do que de graça? Só se eu te der ainda pagar para você levar. Mas não tem como ser hiper, porque já é de graça. Não tem como ser mais gratuito do que aquilo que é de graça. Mas diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9, não vem pelas obras, ou seja, coloca aí na sua Bíblia, não vem pelo cumprimento da lei, tá? Para que ninguém se glorie. Ora, irmão, se eu cumpri a lei e fui salvo por causa disso, vem cá, Deus não tem mérito nenhum, fui eu que dei conta de cumprir a lei. Glória a mim. Aleleu, aleluia eu, né? Então veja, que graça que tem nisso. Foi todo o mérito meu, mas não vem de obras para que o Elias não se glorie. 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Há um caminho lógico aqui, você é salvo, amém? E agora que você é salvo, porque ali fala que não é pela obra, então quer dizer que não tem obra? Tem obra, mas quando que tem a obra? Quando você é salvo. Quando você é salvo, agora você pode praticar a obra. Deixa eu dizer, irmãos, toda obra que é feita pelo ímpio, a Bíblia fala que são obras mortas. Deus não conta essas obras. Eu pergunto, o ímpio pode ter boa obra? Tem demais, mais que os crentes. Os crentes se acomodam, né? Já estou salvo, né, pastor? Agora o ímpio não, ele quer, não, eu faço boas ações porque eu sou um bom homem, por causa disso. Tem ímpio que faz obra maravilhosa. Pergunto, se as obras contam? Não conta, irmãos. O que conta são as obras dos filhos de Deus. A obra do ímpio é obra morta para Deus. Deus não considera essas obras. Mas agora que você é salvo, agora sim, você foi feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Eu lembro que há uns tempos atrás eu preguei essa mensagem aqui e falei, você nunca mais vai dizer para uma pessoa que Jesus morreu por ela. Porque morreu por você, dá a entender o quê? Não, eu tenho a minha vida aqui, tenho meus projetos, e eu preciso de uma ajuda, e Jesus morreu por mim. Não, Jesus não morreu por você, não é para te dar uma forcinha. Jesus morreu para você. Porque você sabe, essa palavra para você, vem uma pergunta depois, mas como assim para mim? Para quê? Jesus morreu com um objetivo. Para que você se tornasse filho. Para que você agora pudesse praticar as obras do Pai. Então veja, sem Jesus você não consegue. Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Está me entendendo? Sem mim nada podeis fazer. Mas por outro lado a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então veja, a vida cristã ela começa com a filiação. Ela começa debaixo de graça. Ela começa debaixo do entendimento que você é filho. Agora, você pode ter se tornado filho, mas você ainda vive como escravo. Você pode ser um filho, você pode estar aqui, mas a sua mentalidade ainda é de escravo. Você sabe, irmãos, tem crentes na igreja que eles ainda não se enxergam como filhos. Eles acham que são, sei lá, um alienígena na igreja, mas ele não se vê ainda como parte do corpo. Sabe, essa mentalidade que é produzida por pela acusação, você sabe, a acusação
quando João tem aquela visão do Apocalipse e fala, olha, o diabo, o acusador que vos acusa dia e noite, porque o papel do diabo hoje é o quê? É questionar a sua identidade. É fazer com que você questione a sua identidade de filho. Porque se você não se vê como filho, você não tem fé para receber o suprimento de Deus que você precisa para poder viver essa vida excepcional, essa vida sobrenatural que Deus tem para você. Não é que Deus não deu, você não consegue receber. Já viu isso? É esquisito. Porque quando a gente pensa de forma natural é muito simples, né? Porque você vê, está aqui, você estende a mão e recebe. Mas como é espiritual e a gente não enxerga, eu quero dizer, a Bíblia fala que Deus não está, acaso Deus não está com as mãos recolhidas, não está retendo nada de nós, mas Deus já deu todas essas coisas. Você pensa isso a respeito de Deus? É sério mesmo, crente? Ou você ainda fica, não, Deus, né? Fica lá jejuando para Deus, para mover o coração de Deus. Não, me dá tal coisa, me dá tal coisa. Deixa eu dizer, já está dado. Nós precisamos de fé para receber. E uma vez que nós recebemos, que nós entendemos quem nós somos, agora nós estamos aptos a produzir as boas obras. Mas você vai produzir as boas obras porque tem a lei mandando você fazer? Não. Porque você sabe quem você é. Você recebeu uma nova natureza. Você pratica naturalmente. Ou você acha que Jesus, para fazer as coisas que ele fazia, ele tinha que estar o tempo inteiro consultando as leis para saber o que ele podia ou o que ele não podia fazer. Não, ele não precisava. Era a natureza dele praticar aquilo que ele fez. E essa é a liberdade cristã, irmãos, porque você viver debaixo de uma escravidão da lei, você viver o tempo inteiro se preocupando, não, se eu fizer isso. Você imagina, irmãos, claro que a gente quando leva filho na casa dos outros, é o tempo inteiro tomando cuidado para não quebrar as coisas, né? Mas o filho não pode andar assim dentro de casa, irmãos. Você imagina a tortura para o filho, a casa dele ser cheia de regras e eu não posso tocar nisso, eu não posso abrir a geladeira, eu não posso pegar tal coisa, eu não posso esbarrar aqui. Que tipo de filiação é essa? Mas tem crente que vive dessa maneira, o tempo inteiro preocupado. Veja, siga a sua natureza da nova criação. Siga a natureza da nova criação. Irmãos, a igreja primitiva, a igreja de Atos, a maior igreja que já pisou nessa terra aqui, chegavam os apóstolos e falavam, olha, eis que aqueles homens que estão abalando o mundo chegaram aqui na cidade. Falaram, os caras eram analfabetos, eles não tinham palavra, eles só tinham o Espírito Santo para guiar eles. Tinha gente que era gentil, eles não conheciam nem a lei judaica, não sabia de nada, mas eles tinham o Espírito Santo. Sabe, o problema é que a gente ainda está querendo viver uma lei, uma religião, algo que é com uma conduta de regra, mas não, você recebeu uma nova natureza. Mas o diabo rouba isso das pessoas. Então você vê, o ministério de Jesus, ele começa com uma frase de Deus. O ministério de Jesus, ele começa quando ele vai ser batizado lá no Rio Jordão, e a Bíblia fala que o céu se abre, uma voz do céu fala, este é o meu filho, amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito nada, irmãos. Está me entendendo? Que na nova aliança você primeiro recebe para depois fazer. Você descansa no domingo para depois trabalhar. Os irmãos estão entendendo? Você primeiro recebe. Você recebe. Agora, se você está tentando fazer para receber, você nunca vai receber. Você sempre vai estar desqualificado. Mas você primeiro recebe, irmãos. Então, primeira coisa do ministério de Jesus, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele recebeu a identidade de filho. E mais do que isso, você não é apenas um filho, mas eu tenho prazer em você. Quantos têm essa convicção hoje? Você acha que Deus tem prazer em você? Mas eu tenho tantas falhas, eu tenho tanto... Mas você crê nisso? O justo vive pela fé. O justo vive crendo. Não é o que você vê, irmãos. Agora, o que o diabo faz? Ele vai na sua identidade. Então a Bíblia fala que Jesus, ele recebeu aquela palavra de Deus. Ele foi jejuar.
depois de 40 dias e 40 noites sem comer, aparece o diabo para ele no deserto. E o diabo faz o quê? Qual que é a primeira proposta? Olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Né? E tem gente que acha que o problema ali era pão. O problema não era pão. A pegadinha estava no começo da frase. Se tu és filho de Deus. É a dúvida da identidade. Jesus podia transformar pedras em pães. Claro que podia. Mas se ele fizesse, ele estaria testando algo que jamais poderia ter dúvida no coração dele. Que ele era o Filho de Deus. E qual foi a resposta? Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que tinha saído da boca de Deus? Você é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, esse foi o combustível. Esse foi o combustível do ministério de Jesus. Saber da identidade dele. Porque se você é filho de Deus, você faz milagres. Se você entende que você é filho de Deus, você pode ir para a cruz, porque você sabe que o Senhor é contigo. Então a obra começa com isso. Começa quando você recebe de Deus. Começa no favor imerecido. Mas veja, você recebe para que você possa praticar as boas obras. Então, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Podia acabar por aí, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Se a Bíblia acabasse por aí, tudo bem. Vai viver tua vida agora de livre. Você pode pecar, você pode fazer o que quiser. Mas tem uma continuação. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele te salvou, mas salvou para quê? No 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, existe um propósito de vida para cada um aqui. Deus está esperando que você faça isso. Agora, quem vive na dúvida, quem ainda está preocupado em ser aceito pelas obras da lei, não tem tempo para isso. Você está preocupado demais em perder a tua salvação, né? Você está, ixi, meu Deus, e como é que eu faço? Como é que você vai fazer alguma coisa? E é assim que o diabo paralisa os filhos. É assim que o diabo imobiliza esse senso de desqualificação, irmãos. Deixa eu falar, o meu ministério só começou quando eu entendi a graça. Porque eu ia liderar a célula. E aí, no meio você sabe, por mais que a gente se esforce, você vai errar, você vai pecar, você vai fazer coisa errada. Se eu cedesse à acusação do diabo, eu falo, não, eu estou desqualificado. Pastor, eu quero entregar minha célula, eu não dou conta, eu vou aconselhar o irmão, mas eu brigo com a minha esposa também, eu não faço. Eu jamais ia conseguir chegar a lugar nenhum se eu não entendesse que a graça é o favor para quem não merece. É o suprimento de Deus para aquele que não trabalhou. Mas se por outro lado eu fizesse, aí também não tinha nada de glória de Deus. Era tudo eu. Tudo eu, não. Glória a mim. Né? Porque no fim das contas, eu dou conta. Sabe, não é assim que funciona. Graça é favor para quem não merece. Favor de Deus para quem não merece. Mas tem um propósito, irmãos. Aí que nós temos que entender isso. É isso que nós precisamos. Eu sei que entender a graça já é difícil, né? Mas nós temos que entender além. Esse suprimento, ele tem um propósito, né? Então, as pessoas que ficam na metade do caminho, vamos dar um exemplo aqui. Ah, não, eu estou na graça, não preciso ir no culto. Porque eu já estou salvo, já fiz tudo. Veja, você não precisa ir no culto para ser salvo. Mas um coração transformado, nascido de novo, tem prazer em cultuar o Senhor entre os irmãos. A Bíblia de Jesus, ele falou, olha, nisso sereis conhecidos meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Agora, eu amo, mas eu não quero ficar perto dos irmãos não, tá? Eu amo, mas eu quero ficar aqui em casa. Tá algo esquisito. Está ainda na metade do caminho, irmãos. Não, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não foi para você ser escravo do seu sofá. Não foi para você ser escravo dos seus desejos. Então veja, liberto da lei para quê? Ah não, para viver a vida do jeito que eu quero. Você continua escravo. Você continua fazendo, você continua escravo da sua vontade. Você ainda continua sendo conduzido pelas coisas da infância. Mas aquele que verdadeiramente é livre, aquele que pode dizer,
eu sou livre para servir ao Senhor. E a nova natureza que nós recebemos, nós praticamos a justiça naturalmente, irmãos. Não precisa ninguém te orientar a fazer nada, nós somos guiados pelo Espírito. Sabe, a realidade da nova aliança é o Espírito Santo operando em nós. Mas é interessante que o próprio apóstolo Paulo, eu não coloquei a referência aqui, ele pergunta: como que você recebeu o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela graça? Não, você recebe de graça. E porque você recebeu, agora você pratica a justiça. Agora você pratica a justiça. Então veja, irmãos, o que nós estamos falando aqui, eu creio que todo crente, o entendimento é correto, porque todos concordam que nós somos chamados para viver uma vida santa. A questão é como é que nós nos santificamos. E nós não nos santificamos através do nosso esforço para poder chegar lá. Na verdade, nós recebemos o suprimento sobrenatural de Deus, de graça. E por isso nós vamos nos santificando. Nós vamos vivendo de fé, de glória em glória, de glória em glória. Ou seja, todas as vezes que nós nos expomos à palavra, que nós somos ministrados pelo Espírito, nós vamos mudando. Qual que é o problema daquele que se justifica pela lei? Ele sobe um degrau, mas aí se ele errar, ele vai lá para a estaca zero de novo. Estava lembrando de uma pessoa, e ela toda vez que pecava, ela pecava um dia, mas ficava 6 meses sem botar o pé na reunião da igreja. Porque ela ficava tão acusada, e ficava longe, né? E aí, eu me lembro que eu ministrei a graça, ministrei a respeito do amor de Deus, ministrei a respeito da filiação. Falei: olha, o fato de você mesmo estar arrependido, isso mostra que você não pertence mais a essa natureza. E aí, essa pessoa ainda peca, né? Esse é o problema. Mas ela já não passa 6 meses longe. Ela volta logo para casa. É claro que o ideal é não pecar, né, irmãos? A graça é suprimento de Deus para você viver uma vida santa. Mas você experimenta primeiro. Você recebe, você descansa, você desfruta. Sabe, crente nenhum deveria fazer a obra de Deus, deveria querer servir a Deus, sem antes experimentar do seu amor. Para que você não seja um filho com uma mentalidade de escravo. Você não seja um filho na casa, mas ainda vivendo sem ousadia, sem fé suficiente para poder receber alguma coisa de Deus. Mas é o amor de Deus que nos constrange. Sabe, Jesus primeiro ele foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu se tornou tão constrangido que a partir daquele dia ele mudou a vida dele. Mas eu imagino, né? As pessoas falam: mas Jesus, você vai na casa desse cara, esse cara é tão problemático, é tão cheio. É que Zaqueu já se tornou um nome bonito, né? A gente associa com o cara bonzinho, entra na minha casa, né? Vamos pensar assim, político, sujo, corrupto, de 9 dedos, e Jesus fala assim, me perdoe, irmãos, eu não me aguentei. E Jesus fala assim: eu vou lá no Brasil, vou visitar esse cara. Fala: não, Jesus, é demais, né, Jesus? Não, é lá que eu vou. Você imagina essa situação, mas ele é tão pecador, mas é justamente lá que eu vou. Porque ele primeiro precisa receber, para depois ser transformado. Sabe, não queira ter aparência de transformação sem antes receber. Primeiro nós experimentamos esse suprimento. Primeiro nós imergimos nesse amor, eu então coloquei, eu acho que em Romanos, que fala assim, que na verdade é o amor de Deus, é a graça dele que nos constrange. Sabe, é o favor, é tanta coisa que Deus faz pela gente. Fala: não, olha, não tem como eu não corresponder a esse amor.
Sabe, é assim que nós vivemos, irmãos. Livres da lei e livres do pecado. A lei do Espírito, irmãos. Nós somos justificados pela fé. E aí vem a resposta. Sei que os irmãos falaram, mas Tiago, o velho James, né? Sempre ele fala assim, você vive pela fé? Eu pergunto, cadê as tuas obras? Porque a verdadeira testemunho de quem tem fé, você sabe, fé ninguém enxerga, né? Os irmãos estão vendo minha fé aqui? Não, a fé é invisível. Não tem como você mensurar aquilo que é intangível. Mas a fé, ela tem uma consequência visível, que são as obras. Então a verdadeira pessoa que acreditou e foi justificada, por mais que a gente não consiga ver isso, mas a palavra de Deus fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. O resultado da fé verdadeira e de quem vive na graça é que ela produz muitos frutos. Ela inevitavelmente, ela manifesta as obras da justiça. Entende como a graça tem tudo a ver com você viver uma vida santa? A consequência de quem recebe graça é praticar a justiça. Se alguém falar, eu recebi graça, mas ele não tem obras, isso é Tiago que fala. Então você não tem fé, porque quem tem fé tem obras. Toda fé, ela pede um resultado prático. Não tem como você receber todo esse suprimento da parte de Deus, e isso não se transformar, não se converter numa vida prática, numa vida voltada para Deus, numa vida que é apaixonada por Jesus. Você sabe, uma das grandes mulheres que é contada no ministério de Jesus, era uma ex-prostituta. E certa vez, Jesus estava na casa de Simão, leproso. Vou falar de novo, Simão, o leproso. Sabe, ninguém chegava perto de leproso. Jesus foi lá visitar esse cara. E junto, não sei como que era o negócio, se a porta ficava aberta ou não, mas no meio da boiada lá entrou uma mulher. E ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar com o seu cabelo. E o leproso, ele começou a ficar incomodado com aquilo. Olha só, a mulher que tinha que estar incomodada está na casa dele, porque todos os objetos ali podiam passar. Claro, Jesus sabia que não ia passar para ele, mas a mulher não. A mulher não se importou de ir na casa do cara, mas ele começou a se incomodar com a atitude dela. E Jesus vendo aquilo, ele falou, olha, eu cheguei aqui, você nem me recebeu direito, você nem me cumprimentou direito, mas desde que eu cheguei aqui, essa mulher está fazendo tudo isso, né? E ele conta uma parábola, ele fala assim, olha, imagina que tem duas pessoas devendo aqui. Uma deve 50, a outra deve 500. E a dívida das duas é perdoada. Eu pergunto, quem que vai ser mais grato? Ele falou, olha, aqui foi perdoado 500, né? E ele falou, bem disseste, Simão. Na verdade, os dois ali eram devedores. E mesmo que um devesse 50, que não era o caso, e ela 500, os dois seriam condenados pela dívida. Mas o saber que ela foi perdoada fez com que ela tivesse aquela atitude, aquele constrangimento. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós não nos rendemos a Jesus, nós não nos rendemos verdadeiramente a Deus, porque a gente acha que a gente foi pouco perdoado. Ah, não, eu cumpro a lei, né? Eu cumpro a maioria dos mandamentos. Né? Então a gente tem uma gratidão para Jesus, né? Ah, não, Jesus derramou o sangue. Não, mas foi só uma gotinha para me salvar. Não precisava de muito, não. Eu fui, né? Afinal de contas, eu não tenho muita falha. Mas isso é um engano, irmãos. Quando nós realmente conhecermos a nós e o tamanho de graça que foi derramado sobre as nossas vidas, nós vamos ser como essa mulher. Nós vamos, a consciência da graça de tudo que Deus fez por nós é suficiente para mudar a nossa vida, é suficiente para mudar a nossa história. Amém, meus irmãos?